Oi, gente, tudo bem? Vamos começar mais um episódio do AproveCast. Hoje a gente veio aqui junto com o Ranieri explicar um pouquinho mais sobre a história do Aprove. Hoje a gente quer se apresentar, né? Eu sou a Maria Alice. Eu acho muito importante falar sobre esse tema, né? Porque antes da gente colocar o seu filho na escola, a gente tem que saber, né, como que começou tudo. Oi, eu sou a Isabela e escolhi esse tema porque é sempre bom a gente saber um pouco mais sobre a história do nosso colégio e saber quem tá por trás de tudo isso. Bom, hoje a gente trouxe aqui, né, o Ranieri, diretor e mantedor da escola. Oi, Ranieri, tudo bem? Oi, meninas, tudo bem? Tudo. Ai, que orgulho de estar aqui com vocês, de ver vocês aqui tão desenvoltos falando comigo, fico muito feliz. E muito feliz pelo convite, que eu morro de vontade de contar a história do colégio, ninguém nunca me chama para contar a história do colégio. Você sempre tá entrevistando, mas nunca é entrevistado. Eu tô sempre perguntando aqui, doido para que alguém me convite para vir para cá contar essa história e finalmente vocês tiveram essa brilhante ideia. Obrigado, viu? Por nada. É um prazer falar com vocês aqui hoje, contar um monte de história. A gente vai começar, porque são tantas histórias que a gente vai só, por mais que a gente fale, vai ficar muita coisa. Mas é bom, porque vocês aprendem, aí vocês podem chamar outras vezes para eu continuar contando a história aqui. É sempre importante, né, a gente saber a história do Aprove quando a gente vai colocar o nosso filho numa escola, né, pra gente ter noção, assim... Da onde que a gente tá colocando? Pra ter, tipo, noção até, não só, assim, de qualidade, mas também é importante sempre saber a história, né? Pra saber onde tudo começou. Eu acho importante tudo isso, porque a escola, mais do que qualquer outra coisa, ela é feita de pessoas. Então, conhecer as nossas histórias, né, a minha história do Joel e das pessoas que caminharam para a gente até aqui, vai te dizer o que essa escola é. Ela vai acabar te contando como que é essa escola, através dos caminhos que a gente percorreu, as experiências que a gente teve e tudo, né? E aí, vocês estão cobertos de razão, assim. Para a família escolher o lugar para o filho passar aí mais da metade do tempo dele, né? Passar uma parte do dia aqui, é importante sim conhecer quem são essas pessoas, de onde eles vieram, por que eles passaram até chegar até aqui. E também acaba que a gente passa mais tempo na escola do que na própria casa, né? Beleza. Então é muito importante você saber onde você tá colocando seu filho. E esse lugar, ele representa para vocês, né, se eu estiver errado, vocês me corrigem, mas a maior parte da convivência social de vocês, e não só estudantil, pedagógica, educacional, ela acontece aqui, porque aqui além de vocês estudarem português, matemática, geografia, né, vocês também conhecem pessoas, fazem amizades, passam por experiência, a gente tá falando agora um pouco do teatro, daqui a pouco vocês vão fazer. Então vocês vivem aqui muitas experiências, daqui a pouco a gente vai ter a festa junina, vocês vão se apresentar. Então boa ou grande parte das experiências de vida de vocês até o fim da adolescência, Você aprende também não só português e matemática, como você disse. Você aprende a como se tornar uma pessoa para viver em sociedade, para conviver com outras pessoas. E aí, isso que você falou toca muito no nosso tema, que é a história. Porque é aquilo que eu falei no começo. Assim, se você entende essa história, se você conhece as pessoas que construíram essa história, você vai perceber se você quer que seu filho, sua filha... viva nesse ambiente com essas pessoas que agem dessa determinada forma, que acreditam em determinadas coisas. Então, eu tenho um orgulho danado da nossa escola ter essa ideia de acolhimento, né? Que a gente gosta de falar, educar como escola e acolher como família, né? Porque é isso para nós de verdade, né? O que nós construímos foi uma família. Um amor, né, Pê? Pelas pessoas. E por gostar de pessoas. Na verdade, a gente, antes de qualquer coisa, antes de ser procurado pela educação, a gente é procurado por gente. Eu gosto de gente, entendeu? Eu gosto de gente diferente, eu gosto de prestar atenção, eu gosto de aprender com as pessoas e gosto desse ambiente produtivo, que as pessoas se respeitam, mas que as pessoas também têm conflito, aprendem juntos. Para mim é muito importante. Então, se você conhece essa história, você vai te ajudar a decidir se você quer que o seu filho conviva nesse ambiente, se esse ambiente vai ser saudável para o seu filho. E agora a gente vai fazer umas perguntinhas. Estou ansioso. Mas e aí, como que surgiu a ideia de criar o Colégio Aprove? Excelente pergunta.
Eu sou de Catalão, o Joel também é de Catalão, nós somos de Catalão, né? Só que o Joel é um pouco mais velho, e o Joel era famosíssimo na nossa adolescência, porque ele era jogador de futebol. Então o Joel, acho que com uns 14, 15 anos, ele vai pra Goiânia jogar futebol no Goiás. Eu era um pouco mais novo, só conheci o Joel na televisão, sério, ele era famoso, eu via na televisão. Joel foi jogar no Goiás, eu via essas coisas no rádio e tal. Quando o Joel volta do Goiás pra jogar no crack, lá em Goiânia ele fazia educação física, mas aqui não tinha educação física noturna. E eu treinava de manhã, ele não podia fazer o curso de educação física que tinha começado. Ele presta vestibular para matemática, eu também presto esse ano. Vestibular para matemática e a gente se conhece na faculdade. Os primeiros 2 anos a gente teve pouco contato, né? No terceiro ano a gente se aproximou um pouco. E o APROV nasce de uma curiosidade, por isso eu digo, ó, sejam sempre curiosos. Eu estava falando com o Lucas sobre isso, você vai saber da história. Tava um grupo de pessoas conversando no corredor da faculdade, imagina, Joel e mais umas 6 pessoas falando. Porque... E eu passo do lado, nada a ver, não era história minha, não era conversa minha, não era nada. Eu escutei eles falando assim, pois é, a gente precisa pegar experiência para dar aula, porque a gente podia criar alguma coisa, um curso. Opa, o que esse povo tá falando, né? Voltei e me inteirei do assunto. O Joel falou assim, olha, minha prima estuda na UNB em Brasília e lá os alunos montaram um cursinho pré-vestibular e estão dando aula para os alunos que querem entrar na faculdade. Bora fazer isso aqui? Bora! E aí essa galera falou, então vamos. Só quase como tudo na vida, a maioria das pessoas é meio fogo de palha, né? Então as pessoas falaram o que queriam, mas tipo... Depois foi ficando, ficou eu e o Joel. Né? E aí nós começamos esse cursinho pré-vestibular. A princípio, o propósito era só esse. A gente estava fazendo matemática, queria se tornar bom professor e para tal a gente precisava de experiência, precisava ir para a sala da aula. Então a gente, vamos divulgar para a comunidade, a gente junta os alunos, a gente dá as aulas, eles se beneficiam porque eles entram na faculdade com a nossa ajuda e a gente aprende a dar aula melhor. Só que a coisa se desenvolveu de uma outra maneira. A gente conseguiu 150 alunos na primeira etapa de matrículas, a coisa ficou grande, a gente já não dava conta mais de dar aula, a gente já começou a contratar pessoas para dar aula, e aí precisava nascer o cursinho para vestibular. E aí veio o nome, né? Que nome se dá para esse curso? E aí pensamos, fizemos diversas possibilidades, conversamos, e aí eu pensei em uma sigla, né? Pensei, poxa, vou colocar uma sigla. Alunos e professores rumo vestibular. APROV. Pronto, troquei ideia com o Joel, gostou, a gente fez a logomarca e tal. Escrevemos APROV e o nome pegou. E eu garanto pra vocês que eu sou a única pessoa na face da Terra até hoje, agora eu tô contando pra vocês, que sabe que a APROV é uma sigla. Porque no dia seguinte... Por mim tinha alguma coisa a ver, tipo, com a aprovação de vestibular... todo mundo acha que é, mas não é. Era uma sigla que morreu no dia seguinte, assim. O APROV pegou e todo mundo esqueceu a sigla. Eu achava que era porque as pessoas eram aprovadas no vestibular. Faz todo sentido, por isso que todo mundo pensava isso. E a sigla não durou nada, mas tá ótimo. Não ficou, né? É o que importa. Ranieri, qual foi, assim, o primeiro passo, né, os passos, para tornar esse sonho do APROV realidade? Então, assim, até falar de sonho do APROV é uma coisa que é meio relativa, porque, na verdade, eu não pensava nos primeiros momentos que o APROV ia ser o grande amor da minha vida. Né? Eu era concurseiro, já tinha passado em concurso do Brasil, de vários lugares. Então, eu só estava esperando ser chamado para ir para o banco trabalhar, para um dos concursos que eu havia passado, e, enfim, e o cursinho ia ser só uma experiência, sabe? Só que, quando a gente começou a viver o dia a dia, eu fui me apaixonando. Eu acho que a mesma coisa aconteceu com o Joel também. Então, no primeiro, no segundo semestre, era só uma coisa passageira. E eu esperando para ser chamado para o concurso e tocar a minha vida. Só que aí o primeiro concurso me chamou. O Banco do Brasil do Estado de Goiás, para entrar numa cidade chamada Indiara. Eu falei, acho que eu não vou não. Eu vou esperar mais um pouquinho. Tinha um outro concurso que eu estava esperando de Minas, do Banco do Brasil também. Acho que Minas vai ser melhor, então não vou não, vou ficar aqui no cursinho mais um pouquinho e tal. Nisso eu fiquei mais um ano no cursinho, né? E aí, passado esse ano, o curso incorporou aquele movimento de gente, e sabe uma coisa? Escola não, né? Escola é muito perigoso, gente, se ela picar vocês não saem mais. Escola é um lugar onde você se sente
relevante na vida das pessoas. Também é acolhido, né? Você se sente acolhido e as pessoas também se sentem acolhidas. Você percebe, no curso principalmente, mas no colégio inteiro, você percebe que o seu trabalho ajuda as pessoas. Você percebe que o seu trabalho edifica a vida das pessoas. E isso vai entrando dentro de você. De uma maneira assim, né? E aí isso aconteceu conosco. A gente começou a ficar dessa maneira. Quando o outro concurso me chama do banco, chamou o Uberaba, eu no telefone na hora eu falei, a pessoa que me ligou, não, obrigado, mas eu não vou, porque agora eu tenho um outro rumo para minha vida. E eu já estava completamente decidido. Por isso. Porque por mais que o emprego em outro lugar seria bom, eu ganhar muito mais e tudo mais, eu não me via realizado no que eu descobri que eu gostava de fazer, que é essa questão de estar com pessoas, de lidar com pessoas, de tentar ajudar essas pessoas, e aí a gente começa a perceber que você pode ajudar. E aí fica inevitável. Não dá pra sair. Tipo assim, eu vou adicionar uma pergunta. Você hoje, assim, se arrepende de ter feito essa escolha, de ficar na prova e não... De jeito nenhum. Do fundo do meu coração, assim, de jeito que eu falei tudo de novo. E não é porque foi fácil. Porque na verdade é muito difícil. Passar por tudo que a gente passou. Nós somos pessoas assim, nossas famílias são maravilhosas, mas nós somos de origem humilde os dois. Então a gente nunca teve dinheiro para montar um negócio. A gente foi de pouco a pouco. Pouco a pouco, sabe? Do basiquinho. Do basiquinho. Então, assim, as nossas primeiras carteiras escolares, a gente pegava, tipo, numa escola pública, lá no fundo, sempre tem um cemitério de carteira velho jogado. A gente pegava as carteiras lá no cemitério de carteira, desemportava elas, colocava outra madeira no banco, outra madeira no braço e colocava na sala de aula. Então, foi muito do zero. Então, o que acontece? A gente poderia ter vidas mais confortáveis no começo, porque num desses concursos, eu ia ganhar muito mais do que eu ganhava nos primeiros anos, entendeu? Só porque e o trabalho de empreender, de tocar uma escola, começar a dizer, é muito trabalhoso, tá? É muito sofrido, é muito cansativo, tudo, mas é muito apaixonante, sabe? Porque cada momento é muito vitorioso. Estar aqui com vocês hoje, pra mim, eu hoje aqui, o Ranieri de 45 anos, tá deixando alegre o Ranieri de 20, que começou isso há 25 anos atrás. Porque hoje eu tô aqui realizando mais um sonho meu, que tá conversando com as minhas alunas aqui no estúdio, enfim, contando essa história para vocês, sabe? Então isso não tem preço. Então não é questão, eu ia ganhar mais dinheiro, eu ia ter mais conforto. É o prazer que você tem na jornada. Né? E tem sido essa jornada que na prova tem sido muito eu falo assim pros meus pais, eu não me imagino em outra escola, porque assim, o Aprove acolheu tanto eu quanto a minha mãe, que já deu aula aqui na Aprove, assim, de uma maneira que eu não imagino que eu ia ser acolhida em outra escola. Então eu falo assim, que eu não ia imaginar. Nem eu. Que maravilha. Vocês estão escutando isso, né? Vocês estão vendo? E como que esse cursinho virou uma escola? Então, olha que legal. Essa história é muito boa. A gente tinha um cursinho pré-vestibular e preparatório para concurso. Beleza. Só que era assim, a gente tinha, sei lá, 200 alunos. A gente trabalhava o ano inteiro para poder esses meninos passarem no vestibular. O que acontecia? Eles passavam. Maravilhoso, né? Porque eles estavam todos aprovados. Só que eu tinha perdido todos os meus alunos. Porque todos foram embora. Eu tinha que recomeçar do zero. Eu tinha que começar do zero todo ano, né? E aí isso foi ficando um negócio meio perigoso. Essa aventura começou a ficar perigosa. E por outro lado, a gente já havia decidido que era isso mesmo que a gente queria fazer. Então, vamos montar um colégio. E aí a gente, para montar um colégio não é fácil, leva tempo para fazer isso, né? E a gente estava num lugar com um cursinho que não dava mais para receber a gente precisava mudar. E aí eu saí procurando na cidade um lugar para eu montar esse cursinho antes de virar colégio, sabe? Mais um ano. E aí saía, na época eu acho que eu tinha um Fusca azul, aí eu saía pelas ruas da cidade, sempre que eu ia para um lugar procurando placa de alunos, até hoje eu faço isso. Ficou tanto na minha mente que eu ando procurando placa de alunos, não sei pra quê, mas eu procuro. Eu sempre tenho isso na minha cabeça. E aí eu passei aqui perto, no prédio Big Burger, você sabe? Sim. Big Burger, passa o prédio, tem a frutaria do Oswaldo, e de frente à frutaria do Oswaldo, e aquele campo, tinha um açougue enorme. Tinha um boi pintado no açougue. O açougue estava fechado. Aí eu cheguei no Oswaldo e falei, de quem que é esse açougue? Não lembro do nome do rapaz, o nome dele é Saulo. É do Saulo, mas ele tá fechando e tal. Fui lá, conversei com o Saulo, o açougue era grande. Eu, pra que você quer? Eu quero montar um cursinho. Você tá doido, rapaz? É um açougue. Você vai montar um cursinho no açougue? Rapaz, é grande. A gente
coloca lá, vai dar certo e tal. Aí a princípio eu teve alguma resistência, a gente era muito novo, né? Na casa de 19, 20 anos, a gente era muito novo, então. Mas aí ele acabou aceitando. E aí a gente foi pro açougue, e aí a gente fez do açougue, dividiu uma parede, fiz 2 salas lá, e aí o cursinho foi durante um tempo lá no açougue, e lá no açougue ficou pequeno, a gente começou a pegar sala emprestada no colégio estadual, colégio instituto, e pegou várias salas, e ele precisava de fato mudar de lá para um lugar maior. Mas durante algum tempo, um ano e meio, o cursinho, a prova foi num açougue. Eu gosto muito de contar essa história, eu tenho muito orgulho disso, assim, tá? A gente começa ali naquele açougue. Foi a virada de chave. Foi a virada de chave. E aí quando a gente se determinou a abrir colégio, que é uma história bacana, que tem 2 professores muito próximos a nós, que talvez vocês conheçam. O Cleves, professor de matemática, que deu aula pra gente a vida inteira e tal, se afastou agora, mas é nosso brother aqui, que faz parte da família. E o Fred, professor de biologia. Eles eram os 2 professores mais experientes que a gente tinha, porque os 2 tinham sido professores nossos, né? E aí a gente falou, a gente quer montar colégio e tal, o que vocês acham? Eles, não, acho que é uma boa, acho que vai dar certo. Daí, quantos alunos vocês acham que a gente vai ter? Aí eles falaram assim, uns 12. A gente abriu o ensino médio, né? Falei, cara, mas se eu tiver 12 por sala no ensino médio, são 36, eu não vou dar conta de pagar as contas. Aí eles falaram assim, não, mas não é 12 por sala não, 12 ao todo que você vai ter, é 12 no total. Meu Deus do céu, aí não vamos conseguir. Mas aí, né, brincadeiras à parte, a gente começou a divulgar esse colégio, em contrapartida, tentando a documentação para poder fazer esse colégio de fato, ter documento, ter tudo certinho, né? E aí, em outubro de 2003, a nossa autorização sai para que a gente possa, uma emoção gigante. Quando eu peguei aqueles documentos que a gente havia escrito, porque foi eu que escrevi tudo, regimento, estatuto da escola, eu chegava da faculdade à noite e ia escrever essas coisas, sabe? E aí eu escrevi, eu mandei para a Secretaria de Educação, quando veio a resposta, falando, ó, vocês, o colégio aprova, foi aprovado, tal, aí no final vem, que é o número que eu uso até hoje de diretor, né? No final vem lá, diretor Ranieri Rodrigues Ribeiro, número 006/2003, tal. Esse dia foi muito emocionante, sabe? De falar, agora existe documentado, tá no papel, né? Ninguém pode falar que não existe. Aqui, ó, agora tem. Tem documento. E aí a gente muda pra praça, que a gente foi muito tempo, né? Lá no prédio do seu São João, da Tia Maria Alves, pessoas maravilhosas, que ajudaram a gente demais no nosso começo, enfim, né? E lá começa o colégio prova, que começa só com o ensino médio. A gente começa, já tínhamos o pré-vestibular, né, o cursinho, e aí começa o primeiro ano de ensino médio, foi, e para contar do número, no primeiro ano de ensino médio nós tivemos 2 turmas de primeiro, 2 turmas de segundo e 1 de terceiro. Nós não tivemos 12 alunos, nós tivemos 150 alunos no primeiro ano. Que legal. Uma curiosidade também que eu sempre tive, por que vocês escolheram o sistema COC como, né, um sistema de ensino? Boa, muito bom. Quando a gente começa com um sistema chamado Sistema 1. 2004 foi Sistema 1, 2005. Só que nós éramos muito jovens, nós não éramos de famílias tradicionais na cidade, nós não éramos filhos de pessoas que tinham sido grandes professores, e não tinha esse laço. Então, as pessoas iam na nossa escola, gostavam da gente, porque a gente era dinâmico e tal, mas olhava pro prédio, olhava para nós e pro nosso sistema de ensino e falava, deve ser fraco. Então a gente começou a ficar incomodado com isso, sabe? E aí, o seu Nilson João, dono daquele prédio, como eu disse, né, ele e a Tia Maria Alves ajudou a gente a vida toda, nos falou, olha, tem um sistema de ensino chamado COC, é muito forte, é muito bom, vocês podiam tentar ele. Né? E aí, o sistema COC de Ribeirão, né? Nós fomos a Ribeirão tentar o sistema de ensino, porque a gente acreditava que a hora que a gente colasse com a gente o sistema de ensino forte, as pessoas iam começar a nos olhar de forma diferente. Porque até então as pessoas tinham meio que medo de colocar, a gente sentia isso. As pessoas visitavam a escola, mas não tinha aquela confiança para poder colocar. E aí a gente foi para Ribeirão para tentar. O que aconteceu? Fomos para Ribeirão, conversando com o pessoal, inclusive um deles me ligou essa semana, até hoje eu tenho contato com essa turma. E aí, eles gostaram demais da gente, achou que o nosso projeto era bacana e tal, e vieram conhecer. Quando eles vieram conhecer o prédio era bem antigo, né? Eles falaram, pô, vocês são legais, vocês são dinâmicos, vocês são muito bons e tal, mas não dá pra pôr o COC aqui não. Não tem como pôr o COC nessa estrutura aqui não. Não tem jeito. Aí a gente baixou a crise de novo, né? Tá, o que eu vou fazer agora? E aí a gente tinha adquirido um terreno, sonhando um dia construir a escola,
aqui do lado do Bretas, onde é o Bretas hoje. Ele era uma chácara e a gente tinha um terreno ali. Por uma coincidência que, no meu ponto de vista, não existe, né? Eu acho que tudo é providência divina, Deus ajudando a gente. O Bretas veio para cá, comprou um terreno enorme, mas precisava do nosso também. E aí o prefeito, o ex-prefeito Adib, liga pra gente e fala: ó, o Bretas vai comprar esse terreno. Bem na época a gente precisava para mudar. A gente vende o terreno, pega o dinheiro do terreno, aplica no prédio, reforma ele inteiro, chama o copo de novo. Falei, cara, vou te mostrar uma coisa. Eles chegaram aqui, a gente estava em obra, a gente mostrou o projeto, né? Aqui ou... Lá na praça. Ah, tá. A gente mostrou o projeto, falou: ó, vamos ficar desse jeito. Aí vocês podem trazer o copo, vocês topam vir com a gente? E os caras toparam. E aí nós trouxemos o copo em 2006. Uma loucura para poder começar no início do ano. A obra atrasou, a gente não tinha banheiro, foi uma loucura, foi uma demora, mas deu certo. A gente começou em 2006 com o COP, e aí o prédio reformado, com o COP junto com a gente dando sustentabilidade, aí a gente explodiu. Kids. Ah, tá. Quando surgiu a Prov Kids e como vocês decidiram que queriam criar essa unidade? O Aprove Kids, aí é a questão de você já estar vivendo escola, você começa a sentir falta. Então a gente tinha alunos de ensino médio, né? Ok, ótimo, funcionava muito bem. Era Sentindo muito falta bom. de alguma coisa. Faltava Alguma coisa. Você olhava essa escola, Faltava a cereja do bolo. essa escola não é completa. Essa era a impressão que a gente tinha. Aí a gente alugou uma casa no fundo lá, adaptamos ela, e aí fomos descendo as turmas, Fundamental 2, depois Fundamental 1, depois do infantil. E aí quando chegou no infantil, não cabe mais aqui, tem que procurar outro lugar. Né? E aí que a gente vai para outra unidade da Prov Kids. Engraçado que a outra unidade da Prov Kids também foi muito por acaso, ou, como eu gosto de acreditar, providência divina. Não sei se vocês sabem disso, mas eu falo, tem uma frase que eu falo muito, né? Que é: nada resiste ao trabalho. É meu mantra. Eu acredito muito que quanto mais você trabalha, quanto mais você se dedica, as coisas aparecem para você. Né? A sorte acaba te perseguindo quando você é dedicado e tal. Isso sempre aconteceu conosco, a vida inteira. A gente queria uma outra unidade e eu estava pensando até abrir no shopping a unidade. Né? Eu tinha um professor, que era muito amigo nosso, que estava numa sociedade, numa faculdade, que funcionava lá no bairro do Atacá. Esse professor fala: cara, a gente vai desocupar o prédio lá, você não quer? Ah, vamos lá olhar. Legal a estrutura, a gente gostou, só porque era, na época a gente entendia que era longe. E aí de novo, assim, a gente vai abrir uma unidade lá no bairro do Atacá. As pessoas falavam: não vai dar certo. É longe demais, é muito separado, ninguém vai deixar de vir pro centro para ir para lá. E aí, nesse ponto, assim, eu e o Jorge, a gente sempre foi muito corajoso, sabe? A gente ficou muito focado, assim, vai dar certo. Vamos fazer porque vai funcionar. Sempre tem que ter esse pensamento, né? Vai dar certo. Vai dar certo. Porque se ficar assim, não vai dar certo, aí realmente Aí, e aí depois ainda no futuro você ia ficar com esse pensamento: será que ia dar será que certo? podia ter dado? É exatamente isso. Eu falei pra vocês antes aqui, tá? Falando sobre você participar da Festa Junina. Toda vez que tiver a oportunidade de fazer alguma coisa, faz. Melhor arrepender de ter tentado do que de não ter tentado. Então a gente é muito assim. E aí, como a Prov Kids foi desse jeito, sabe? Ah, não vai dar certo, que vai ser longe, as pessoas não vão e tal. Falei: vou trabalhar demais, não vai dar certo. E aí foi sensacional. Assim, pra vocês terem uma ideia, chegou um momento da nossa vida, antes da gente mudar aqui pro João 23, que a Prov Kids tinha mais alunos do que aqui no centro. A gente tinha mais alunos no bairro do Atacá do que aqui no centro, assim, o quanto ele explodiu, sabe? E aí, finalmente, a gente ficou completo, né? Finalmente. Sentiu aquela sensação de assim, Pronto, ai, agora sim meu trabalho tá feito. tá feito, porque eu tenho dedicação infantil até o pré-vestibular, né? Então, as pessoas podem viver uma vida aqui com a gente. E aí, isso era o que a gente de fato queria. Da onde surgiu essa ideia de implantar o ensino médio ou aprovação? Lembra quando eu falei pra vocês sobre o nome da prova, vocês falaram assim: eu achava que era de aprovação, tá? Quando a gente começou lá no cursinho, os nossos primeiros 10 anos, a gente só vivia de aprovação. A gente só falava de aprovação. O nosso slogan, que hoje é educar como escola e acolher como família, na época era aprovação com a prova. Né? Então a gente só trabalhava em cima disso, extremamente focado. A escola cresceu, a gente começou a ter aluno de educação infantil, dos fundamentais do 1 e 2, do ensino médio, e a gente também mudou. A gente mudou essa chave para poder receber as crianças, para poder
entender as famílias de uma maneira diferente, né? E nesses últimos anos, e isso foi sensacional, a escola cresceu demais, enfim, mas nesses últimos anos, a gente meio que foi sentindo falta daquela energia do aprovação. Sabe aquela energia do... Vocês veem aqui que eu gosto de cortar a cabeça, raspar a cabeça dos meninos e tal, de fazer os trotes, de fazer as festas da aprovação. Aquela energia estava fazendo falta. Já tem um tempo que eu tô... Né? Nós estamos falando sobre isso, assim, não tá legal, não tá com a nossa cara, né? A gente é muito diferente no cinema. Muito animado você. Você e o Joel, assim, é muito animado. Então, essa energia a gente vinha sentindo falta. E aí, ano passado, depois de muito pesquisar, viajei, nós viajamos uma série de escolas, São José do Rio Preto, aqui no interior de Minas, para ver o que tinha de mais bacana para direcionar o nosso ensino médio. E aí a gente criou a aprovação, que é um ensino médio que tem características e foco muito específico no resultado, assim como o pré-vestibular, que também tem características e foco no resultado. Então, talvez vocês já tenham percebido, por exemplo, hoje os nossos meninos de primeiro ano, eles estão se comportando como alunos de terceiro. Eles fazem simulado, eles fazem vestibular, eles prestam Enem, eles fizeram UFA agora, boa parte passou, intensivão. Então, toda aquela energia a gente trouxe já para a primeira série de ensino médio, né? Aí, quando vocês implantaram o ensino médio, já tinha essa unidade aqui? Já. Foi depois que a gente veio para cá, aí a gente faz aquele bloco novo lá, né, que é mais perto da Wizard, e aí a gente implementa o aprovação. Aí, quando vocês mudaram para cá, vocês alugavam o espaço? Esse espaço é todo alugado. Esse espaço também foi uma daquelas coisas que acontecem na vida que não tem explicação. Sabe? Aí até hoje é alugado. Deixa eu contar pra vocês como que foi que a gente veio pra cá. Nós temos um terreno grande aqui no final da 20 de agosto, que era um terreno onde a gente sonhava em construir a nossa escola, né? Então tá lá o terreno e a gente pensando nisso. Estou falando de 2015, a gente veio pra cá em 16, acho que é 16, 15, 16. Em 2016, um belo dia, mês de julho, eu estava lá na Expo Catalão, montando o nosso stand. A gente sempre gostou dessas coisas, de fazer stand, de eventos. A gente lá montando o nosso stand, um ex-aluno que até então era funcionário aqui do colégio paroquial, que existia aqui, passou do meu lado, juro por Deus, passa do meu lado, cheio de gente, veio me ouvindo e falou assim: o que vai fechar? E foi embora. E aqui na minha cabeça eu pensei, eu imaginei a gente ocupando aqui na sala, com essa sala e eu falei pro Joel, aconteceu isso. Não, então tá, vamos ver o que a gente faz. No dia seguinte de manhã eu li pra Adriana. Sabe a Adriana que trabalha aqui com a gente? A Adriana é a mãe da Mariana, que foi nossa aluna, então a gente era amigo. E ela trabalhava aqui. Adriana, fiquei sabendo que a escola vai fechar, é verdade? Ela é verdade, nós somos comunicados, tava falando que era lugar aí. Ela, tá, mas você vai ter que ligar lá em Anápolis, porque quem cuida aqui é a REF, Rede Educacional Franciscana, que é a base é Anápolis, né? Aí a gente liga lá em Anápolis, e eles falam, não, tudo bem, mas já tem uma escola na frente. Ah, aí deu aquele banho de água fria. Já tinha sonhado com tudo, como é que ia ser? Já tinha imaginado, já tinha planejado. Tudo, como é que ia ser as cantatas, a gente já estava, né, com tudo na cabeça. E aí deu aquele banho de água fria, mas eles foram muito sinceros, ó, a gente vai formular uma proposta para oferecer para essa escola. Se essa escola não aceitar, eu vou ligar para você. É tudo planejado, né? Assim. É o que eu estou dizendo, a gente continua, nada resiste ao trabalho, a gente continua trabalhando. Passado alguns dias o telefone toca. Aí a gente atende e a pessoa do outro lado da linha fala assim: eu fiz a proposta de aluguel de X reais, a outra escola não aceitou. Vocês aceitam? Isso era tipo... Opa! Isso era 9 horas da manhã, 9 e meia. Eu falei assim, faz o contrato que às 3 da tarde eu tô ensinando. Ó. Primeira coisa que veio na cabeça foi isso. O que eu pensei? Eles não têm paciência. Porque o outro falou não, ele ligou pra mim na mesma hora, né? Então eu falei, não vou pensar. Se eu falo, eu vou pensar e ligar pro terceiro, né? Porque todas as escolas de catalão tentaram alugar. Então tinha uma fila. Foi até engraçado. Um dia que a gente foi lá pessoalmente para ver, a gente encontrou dono de escola esperando, toda a escola saindo daqui de catalão, sabe? E aí, quando ele fala, a pessoa do outro lado da linha fala, o valor é tal.
A escola está na frente, não topou. Você topa? Falei, pode fazer o contrato. Às 3 da tarde eu tô indo passar. E desliguei o telefone, aí começa a tremer. Que era um valor muito alto, assim, pra nossa realidade da época e tal, né? Aí eu e o Joel tomando água ainda, se recuperando do susto, conversando como é que a gente ia fazer, e o telefone toca de novo. Era a mesma pessoa. Ó, a escola que estava na sua frente ligou e reconsiderou. Ela topa pagar. Só que agora está com você. Se você quiser ser, pode fazer o contrato, que às 3 horas da tarde eu estou indo buscar. E aí pronto. Aí a gente já saiu de lá, entrando no carro, fomos para o Brasil. Do Brasil para Anápolis. Fomos para Anápolis. E lá a gente assina um contrato de aluguel, a gente fez um contrato de 10 anos. Então o nosso primeiro contrato de aluguel vence esse ano, 2025. Né? E aí, só que agora em 23 a gente já renovou para 35. Então agora o nosso contrato vai até 2035, né? Mas o primeiro foi de 10 anos. E aí a gente volta feliz da vida, né? Mas o coração batendo no pescoço, assim, porque era muita mudança, muita responsabilidade. Pra vocês terem uma ideia, nessa época a gente tinha, eu creio, em torno de 550, 600 alunos. Nós tínhamos nessa época. E a gente vinha para cá para uma escola que tem espaço para 1000 alunos. Né? Então, tinha que dobrar a quantidade. Tinha que praticamente dobrar, né? E aí, de novo, nada resiste ao trabalho, né? Volta para casa e vai trabalhar. E aí nós fizemos muita coisa. Nós fizemos uma camiseta branca escrito "Você já conhece o novo Aprove", essa camiseta rodando a cidade inteira. Achei que umas 500 camisetas para divulgar a escola, para despertar nas pessoas, né, o interesse de vir conhecer a gente e tal. E aí, graças a Deus, deu certo. Assim, tem um dia muito emblemático, um dia muito importante para mim, porque a primeira cantata que a gente faz aqui, a gente faz com os alunos do paroquial ainda estudando aqui. A gente fez a cantata com os alunos do paroquial e com os nossos, né, que foi no final do ano que a gente entrou aqui, né, no primeiro ano. E aí foi um dia extremamente emocionante, assim, né, sabe? Porque além do nosso desejo de vir para cá, do nosso sonho de ocupar esse espaço, além do sonho de ocupar o espaço, tem uma responsabilidade muito grande. A gente está dentro de uma escola que já tinha mais de 60 anos, uma escola que tinha participado da vida de centenas, milhares de pessoas de Catalão. Uma escola que essa escola é parte da história de Catalão, esse prédio é parte da história de Catalão. Então, além de tudo, a gente tinha uma responsabilidade muito grande, né? com a nossa cidade, enfim, com a cultura, com a educação da nossa cidade. Nossa responsabilidade é muito grande. Então, foi de fato um momento assim, extremamente emocionante. Sabe? Quais são seus sonhos ou planos para o futuro? Ai, assim, aberta. Eu não consigo enxergar a minha vida fora daqui. Sabe, assim, nós temos outras coisas, nós temos outros negócios, né? Já temos algumas empresas fora daqui há algum tempo, né? Você sabe, temos as Estácios, o Wizard, né? Mas o Aprove, ele ocupa um lugar muito forte dentro de mim, sabe? Dentro de nós, acho que eu posso falar até pelo Joel nesse sentido. Ele ocupa um lugar muito forte dentro de nós. Então, assim, eu falei para vocês que o nosso contrato aqui nesse prédio vai para 2035, né? Então, para 2035 tem muitos planos. A gente quer construir, vou dar spoiler, a gente quer construir um bloco Queremos novo. spoiler. Não, vou dar spoiler. A gente quer construir um bloco novo de salas de aula. É um dos projetos que a gente tem. A gente quer construir uma área de descompressão para vocês, um lugar para vocês relaxarem, com redários, com jogos e tal, para que vocês se sintam ainda mais à vontade, ainda melhor que os nossos passos. Então tem projeto de campus site, tem projeto de quadro de areia, tem uma série de projetos aí para a gente desenvolver nesses próximos anos. Então o Aprove ele tem combustível para muitos anos ainda. E não vou dizer uma coisa para vocês. Se brincar, eu ainda recebo os filhos de vocês aqui, viu? Vocês não duvidem não, porque a gente já está recebendo muito filho de ex-aluno, está acontecendo demais. Graças a Deus, os nossos ex-alunos têm trago os nossos filhos deles para estudarem com a gente, para conviver com a gente, né? E não duvidem que eu espero os filhos de vocês aqui não, viu? Vocês podem ter certeza que não é só vocês terem uma prova no coração, os alunos também têm. Que gracinha, fica mais bom de escutar. Obrigado. Ranieri, qual é o sentimento assim, que você tem de ver os seus filhos, né? E os filhos do Joel crescendo aqui dentro desse espaço, que vocês suaram tanto pra, né, ter esse espaço, pra criar o Aprove?
pra conseguir conquistar tudo que tem hoje. Gente, a gente falou sobre, vocês falaram sobre arrependimento e tal, sobre se a gente tinha uma coisa, que a gente se arrepende assim. Como que se arrepende? Olha o privilégio que a gente tem. Olha o nosso privilégio. Assim. O nosso trabalho, que a gente construiu, uma coisa que a gente ama tanto, que a gente se dedica tanto, a gente ter os nossos filhos se favorecendo disso. Os nossos filhos aproveitando. Sendo aprovados de grandes faculdades. Fazendo vestibular, passando em vestibular e viveram tudo aqui. Então, assim, eu acompanhei milhares de meninos e meninas que passaram por aqui e foram, né, para a vida adulta depois de ter convivido com a gente. Ter o prazer de viver isso com os meus filhos é algo impagável. É algo impagável, assim. Não tem nada que pague o prazer que é. E assim, os nossos filhos, eles são muito... aqui na escola, a gente sempre deixou eles viverem como alunos. Eles não interferem, nada, assim, são bem alunos mesmo, igual todo mundo, sabe? E aí isso é bom, porque eu vejo as reações deles com as coisas que a gente promove. Então, como que eles reagem a uma coisa que não, interação? Essa coisa não deu muito certo, essas coisas eles gostaram, deram bem. Eles não sabem, mas eles são termômetros, sabe? Eles ficam falando em casa e eu escuto uma coisa ou outra que eu sei, opa, isso aqui os meninos não estão gostando muito, isso aqui então. Então é sensacional. E assim, eu vi uma experiência recente agora, que é da minha filha mais velha, da Isis, terminar o ensino médio. Então ela ainda está aqui, ela está na aprovação, né, se preparando para o vestibular, já passou em alguns, mas ela ainda espera outras aprovações. Mas isso foi uma experiência muito forte também. Porque ela entrou aqui 2 aninhos de idade, né? Ela acompanhou para crescer. Ela viu tudo e a gente junto em tudo, né? Então isso, assim, sinceramente, me torna uma pessoa... Eu me sinto muito privilegiado, sabe? Por poder estar vivendo isso tudo. Assim, é de fato sensacional. Só tenho a agradecer a Deus. Bom, E aí, galera, o que mais vai ser as perguntas? Pergunta acabou mais agora. umas duas. Tem a Não. 10 e a 12 ainda. Qual o sentimento? Ah, tá, verdade. E a 10. Pode fazer essa. Pode ir. Qual o sentimento que você tem ao olhar para tudo que você já construiu? De satisfação, mas que ainda é o começo. O começo de uma nova era. Tipo, o primeiro ciclo já encerrou, né? Que era o início lá do cursinho, né? Agora, eu acho que vocês ainda só estão começando o sucesso de vocês. É essa sensação, meninas, assim, de que nós começamos, que foi muito legal, que tem sido muito bom, mas que a gente ainda está no começo. Que a gente ainda tem muita coisa para criar, história muita pra história viver. para construir, muita gente para conhecer, para andar do lado, para contribuir, sabe? Muitas outras pessoas Apoiar. para a gente apoiar e estar junto e de vez em quando sofrer umas derrotas e comemorar outras vitórias, sabe? Então a sensação é essa, assim, muito legal até aqui, mas que é só o começo. Qual é, assim... Peraí. Acabou as perguntas, Maria Alice. Agora Tem a tem 10 ainda. até isso. O que te motiva a continuar investindo na escola, sendo que ainda tem muitas barreiras, muitos desafios ainda pela frente? Os desafios. Eu sou muito motivado por desafios. Assim. As pessoas mais próximas falam que eu sou teimoso, né? Então, estar Não é teimosia, é coragem. é coragem, talvez seja teimosia algumas vezes. É porque assim, esse negócio de teimosia, às vezes, quando você erra é teimosia, quando você acerta é porque você erra. Funciona assim a vida, né? Pelo menos a minha tem sido assim. Quando eu erro, eu falo, você é teimoso demais. Quando eu acerto, nossa, mas você é visionário, hein? Você viu que ninguém via, não sei o quê. Então, mas pra mim, eu sou muito sereno em relação a isso. Assim. Eu vivo confortável no desconforto. Eu sou uma pessoa confortável no desconforto. O que eu quero dizer com isso? Se tiver tudo muito tranquilo, sabe, acordar 8 da manhã, levantar, me incomoda. Alguma coisa tá faltando. Eu gosto que as coisas estejam acontecendo o tempo todo. Eu gosto da ideia de estar aqui com Da vocês. adrenalina. Da adrenalina. Estou aqui com vocês há 2 horas.
Sei lá, eu sei que a hora que eu pegar esse celular vai ter 30 coisas diferentes para eu ajudar a resolver. E eu gosto disso. Então eu me sinto confortável no desconforto. Então isso me motiva muito, sabe? Por isso que eu quando falo para vocês, para mim é só o começo. É porque eu tenho muita coisa para fazer ainda, porque eu ainda me inspiro, isso me dá muita energia. Os desafios me dão muita energia. Ai, Eu te pergunto, acabou. Acabou as perguntas? Acabou, agora tem que já ler. agora não. Nossa, que é tão... Alguma coisa que vocês querem perguntar? Acho Pra que trás? Eu quero perguntar uma coisa. Você acha, assim, que os esportes abrem portas até, tipo, pra faculdade, essas coisas? Nossa, que bom que tu fez a pergunta. Queria demais. Olha só, o esporte, e eu tô vivendo isso agora. Eu tenho 45 anos, tô vivendo isso agora. Não como tenho praticado esporte na minha Eu vejo, infância, assim, adolescência. você e a sua esposa, né, a Priscila, postando, vocês fazem caminhada. A gente corre, a gente já pedalou, a gente agora tá no momento corrida, né? Tem feito provas de corrida e tal. Mas o que eu vejo a respeito do esporte? O esporte te mostra que na vida é você contra você mesmo. O esporte te mostra que você se dedicar, você vai conseguir. Então a resposta está dentro de você. A resposta está dentro de você. Então quando você pratica esporte, isso é uma coisa, gente, ó, que eu procuro falar para todo mundo, para os pais. Se puder, coloque seus filhos para fazer esporte, principalmente competição. Não competição pensando que, nossa, vai virar jogador de profissional, talvez vire jogador profissional, mas não é desse propósito. É para aprender algumas coisas que a vida vai ensinar. Só que se a vida ensinar depois, dói demais. Se ensinar mais cedo, é mais fácil. Primeiro, as pessoas perdem. Alguém tem que perder. Então o esporte ensina que por mais que você se esforce, ainda assim você pode perder. Lide com isso. Aprenda a lidar com essa frustração. Isso é muito importante, porque na vida adulta isso vai acontecer toda hora. Né? Então, e aí vocês percebem, a gente tem investido cada vez mais em esporte na escola. Tanto que vocês têm a parceria com a Laria, né? Com a Laria, com o jogo de futebol, o nosso time de vôlei, a gente está investindo nele esse ano mais que nunca. O time de basquete também com treinamentos extras. Por quê? Porque eu quero que vocês pratiquem esporte. Porque vocês vão aprender lá no esporte lições que vão mudar a vida de vocês. E uma delas é que eu sempre digo, por exemplo, lidar com as frustrações. Lidar com pessoas. Lidar com as pessoas. Entender que mesmo talvez eu não me dando bem com você, não me dando bem com você, ainda assim a gente precisa trabalhar em equipe. Ainda assim a gente precisa dar certo. Então, eu que me vire com as minhas questões pessoais, E mas eu tenho que trabalhar com tanto isso. que você trabalha com esse trabalhar em equipe aqui dentro da escola. Então, um exemplo do esporte na nossa vida é aqui no Aprove, né? Que você tem que trabalhar em equipe, você precisa dos seus funcionários, você precisa se dar, né? Bem com todos eles. Você precisa se dar, você precisa se doar pra o Aprove continuar dando certo. Exatamente. Porque você sozinho não conseguiria. Então você precisa saber lidar em equipe. Você falou isso, né? Você sozinho não conseguiria. A gente fala assim, a prova é do Joel e do Ranieri. As últimas pessoas que são donas do Aprove são o Joel e o Ranieri. A prova é de vocês, a prova é da professora Bruna, que está com vocês todo dia. É muito, porque vocês são o dia a dia disso aqui. Né? Então isso é muito importante entender. Tipo, você e o Joel foram extremamente importantes para a história do Aprove. Sim. Mas se não tiverem os professores, os assistentes, os alunos... As famílias, nada Exatamente. disso existe. Então entender isso, quanto mais rápido você entender qual é importante a comunidade, o outro, qual é importante o outro, esse missãozinha de vida de vocês. A gente passa a vida correndo atrás de felicidade. Muitas vezes é isso a dinâmica de todo mundo. Mas repare, os momentos mais felizes da sua vida é quando você proporcionou alegria para outra pessoa. Tanto que é bom quando você dá um presente para uma pessoa e ela se satisfaz, ela fica feliz. Aquele sorriso. Um sorriso da pessoa. Tanto que é bom quando você promove, vou falar no meu caso, por exemplo, a gente promove o teatro.
E os meninos vão lá e fazem, e tem aquelas emoções malucas, assim, que eu sei que ver no rosto a emoção deles, aquilo pra mim é uma alegria do mundo. E não é uma alegria minha, que quem tá vivendo é aquele, é o outro. Então, quando você percebe que os maiores momentos de alegria da sua vida, de felicidade, é quando você faz o outro feliz, a coisa começa a fazer sentido, sabe? Isso não é por mim, somos nós. E também, esses dias eu tava conversando, né, com uma amiga, né, da minha família. E ela, tipo, ela anda de bicicleta, ela corre, joga vôlei. E ela falou, tipo, pra mim, o esporte abriu portas. Então, eu, Maria Alice, acho que investir no esporte não só é pra saúde, mas também porque ele abre portas pra faculdade, pra tudo na sua vida. Olha só, tanto que é legal isso. A gente falou aqui muito sobre pessoas, né? E o quanto são importantes. Uma coisa muito importante hoje para abrir portas na sua vida é você fazer boas conexões, você ter bons amigos, conhecer mais pessoas, porque as portas se abrem através disso. No esporte, você cria conexões valiosíssimas. Se você jogar vôlei, você vai criar conexão com o pessoal do vôlei, do seu time, dos outros times, quem compete na região. E aí o seu laço, o seu nível de relacionamento, ele só vai expandindo, ele só vai aumentando. O esporte traz essas coisas. Porque quem gosta de esporte olha para um para o outro e se identifica. Amanhã ou depois, essas pessoas estão com a chave que você precisa. A chave de um trabalho, a chave de uma universidade. Igual você, por exemplo, você e o Joel, se vocês não conhecessem as pessoas que, por exemplo, forneceram um espaço, deram dicas do coque Nada aqui, teria dado do certo. Não, Nada teria acontecido. Tem um professor especial lá do curso de matemática, que era meu professor, chamado Marcelo Stolpa. Esse cara, ele foi essencial para o nosso começo. Ele não teria mudado um passo sem a presença dessa pessoa. E foi uma conexão que eu fiz lá na faculdade jogando basquete. Eu jogava basquete na faculdade, ele também jogava basquete. Né? A gente ficou amigo com a história do basquete e tal. Um dia eu precisei e falei para ele, cara, eu tô numa situação que tá assim, com o negócio do cursinho. Ele falou, vem cá. Pegou pela mão, me ensinou como é que fazia, me levou e abriu as portas pra mim. Entendeu? Então isso é extremamente importante. E Ranieri, outra coisa assim que o Aprove proporciona pra gente, principalmente assim, a questão das viagens. Por exemplo, alguns dias atrás a gente teve, né, a superação, a Sunset Color, e também teve a viagem de Peirópolis. E assim, por que você acha que essas viagens adicionam? O que elas adicionam no aprendizado dos alunos? Você gostou mesmo? Muito, porque ajudou a gente a conhecer sobre a história, as Colocar o papo em histórias. dia. Então, o colégio tem uma função muito importante acadêmica, que é ensinar para vocês português, matemática, todos os currículos, é muito importante. E viagens como essa que vocês fizeram a Peirópolis, por exemplo, ele engrandece esse currículo. Tem coisas que vocês estão estudando aqui, pelo livro, pelos vídeos, que você vai chegar lá e vai ver. Vocês viram escavações, vocês viram as réplicas dos dinossauros daquela região. Teve coisa que a gente viu primeiro na viagem do que no livro. Antes de ver no livro. Então isso engrandece demais. Agora, e o que mais que isso? O mais que isso? Numa viagem como essa, o seu senso de percepção está completamente diferente da sala de aula. A sua animação, a sua empolgação, os Isso seus até sentidos. desperta, assim, a curiosidade, a vontade de aprender mais. Exatamente. Naquele dia, você aprende mais que no outro. Porque você está num ambiente diferente, você está com todos os seus Pessoas diferentes. pessoas diferentes, todos os seus sensores estão atentos ao aprendizado. Né? Então isso é sensacional. E é outra coisa que eu não abro mão, gerar experiências. A escola, no meu ponto de vista, a escola precisa gerar em vocês experiências, como a primeira viagem sem os pais, como passar um dia na chácara com experiência como a Sunset Color, por exemplo, que ali a gente não está aprendendo nada do conteúdo programático, mas ali a gente está se relacionando com os nossos amigos, a gente está praticando uma coisa muito importante que vem no nome do evento, interação. Lá você interage com as pessoas da sua sala, de outras salas, com os seus professores. Então, muitas vezes, é lá pela primeira vez que você vai perceber que o seu professor joga bola. Que você pode jogar balão de água na sua professora. Né? E isso torna a relação da gente mais humana. Porque sim, eu espero o respeito de vocês enquanto alunos conosco. Não abro mão.
Mas eu quero que vocês vejam a gente como pessoas. Eu quero que vocês olhem pra gente e saibam que eu corro, eu tropeço, eu caio, eu jogo bola. Sabe que você é, tipo, a gente descobre nesses eventos que, por exemplo, os professores têm esse lado, assim, mais divertido. São pessoas. E aí eu vejo muito lá, né? Por exemplo, vocês perseguindo determinados professores para jogar pau colorido, né? Para jogar balão de água, chama para jogar futebol, vamos pra piscina. Então tudo isso, eu sempre falo isso, assim. E esse evento foi criado para isso, viu, gente? A interação foi criado para causar a interação, para que os alunos e os professores interajam. Por quê? Porque a segunda-feira, depois da interação, a aula é diferente. Quando você chega, você olha o professor e fala, Também, ei, né? limpou a tinta? Nossa, tá botando sujo e tal. E a relação muda. E quando ela muda, Tipo assim, a influência do professor aumenta. E a aula melhora. E também, por exemplo, assim, tem hora que a gente... Desculpa assim falar, né? Mas a gente toma raiva do professor, porque assim, vê todo dia, né? Aí quando você vai nesse negócio, parece que você descansa. Parece que você entende o lado do professor. Ele é só uma pessoa, assim como você, né? E aí, quando você humaniza essa relação, o resultado muda. Por exemplo, às vezes você me achava um chato. Sou seu professor e você me achava um chato e tal. E aí a gente vai lá, participa da interação junto, a gente brinca, vocês veem o outro lado meu. Na segunda-feira eu vou falar, gente, fez tarefa? Não. Eu falo, poxa, por que você não fez tarefa, Isa? O seu jeito de olhar pra mim vai ser diferente, porque eu não sou aquele cara chato sexta-feira. Eu sou o cara que você conheceu domingo, na interação, por exemplo, e que você viu que eu tenho um outro lado. A nossa relação mudou. O respeito continua, mas agora ele tem um outro lado, um lado mais humano. E isso torna as aulas melhores, torna a relação melhor, o engajamento melhora e o aprendizado acontece, que é o propósito da escola, né? Então o aprendizado acontece melhor. Por isso que a gente não abre mão, assim. A gente, né, faz todo o possível para fazer a interação massa do jeito que vocês gostem. Agora nós estamos às portas do Arraiado à Prova, para que vocês curtam isso. A gente incentiva os professores a participar. Fiquei sabendo aí que vai rolar até uma quadrilha dos funcionários esse ano, negócio e tal. Tá rolando esse boato aqui na escola. Para que vocês vejam a gente, se divirtam conosco, que essa relação nossa cada vez fica mais intensa. Esse outro lado, né, das pessoas. Esse é o propósito. E que a escola seja um lugar legal, assim, uma coisa que eu sempre falei, assim. Como a gente começou a escola muito cedo, a gente começou lá, né, logo depois de ter saído do ensino médio, já estava com dentro do curso. A gente sempre pensou uma escola que a gente queria ter tido. Então, tudo que a gente foi criando foi uma coisa, poxa, isso aqui seria legal se estivesse na escola. A gente colocou na nossa, entendeu? Então, por isso que a nossa escola é uma escola dinâmica, que tem muito evento, que faz muita coisa, que a gente meio que construiu uma escola que gostaria de ter estudado. É isso. Bom, a gente ficou hoje aqui, né, com o nosso aprendizado, né? A gente ficou sabendo aqui da história da nossa escola. Pais que estão pensando em colocar seus filhos aqui no Aprove, assistam esse vídeo para saber na escola que vocês estão colocando, né, seus filhos, nas mãos de quem vocês estão deixando. Obrigada, Ranieri, foi uma experiência incrível. Precisamos fazer um podcast extremamente, assim, do sexto ano, eu acho que... Eu apoio a ideia, viu? E pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, assim como a gente gostou. Essa interação, que é muito bom. Essa emoção, assim, de, nossa, o que a gente tava fazendo há um mês, 2 semanas, ter dado certo, assim, nossa, saber que alívio. Os projetos deram certo. E eu queria começar parabenizando vocês, né? Assim, eu achei sensacional a iniciativa. Achei vocês duas sensacionais aqui comigo, batendo esse papo. Eu já imaginava que ia ser bom, mas não imaginava que ia ser tão bom assim, bater esse papo com vocês. Eu acho que eu fiquei mais empolgado que eu falando. Adorei a ideia, adorei a oportunidade de falar sobre tudo isso que nós falamos aqui. São coisas que de fato eu tenho muita vontade de falar, acho que eu tenho pouca oportunidade, né, de falar. É tipo assim, você tá naquela ansiedade, mas ninguém pergunta. Eu vou desse jeito há anos, né? Então, agradeço muito vocês por terem me convidado. Foi uma experiência sensacional. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Para mim foi muito. Hoje eu tô tendo de novo uma grande realização, né, de estar com vocês aqui hoje, vivendo esse momento, tá? Eu sempre falo sobre a importância do trajeto, né? A gente às vezes fala, quando acontecer tal coisa eu vou ficar alegre, vou ficar feliz. Para mim é mais importante a trajetória, o caminho. O hoje. O hoje. E esse momento que eu tô vivendo aqui hoje, eu sei que vai ficar marcado pra minha vida, viu? Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, professora Bruna, pelo projeto, pela iniciativa, né? E pelo convite que vocês me fizeram de estar com vocês aqui hoje.
Bom, é isso, gente. Compartilhem o vídeo, tá? E curte, compartilha. Curte. Deixem nos comentários o que vocês acharam, É isso aí. né? Sugestões pra fazer mais podcasts. É isso Deixa aí. aí nos comentários, ó, pra Bruna, pra nossa professora querida, fazer um podcast do 6º ano. Essa ideia tá crescendo, hein, Bruno? Acho que a gente não vai ter, acho que a gente não vai ter Não vai escapatória. escapulir. Bom demais. E é isso? É isso. É isso, Obrigada. tchau. Um beijo pra vocês. Ei, gente.